Olá, turma, vamos para um segundo exemplo sobre aplicação de mistura de soluções de mesmo soluto. Bom, vamos aqui para o enunciado. Uma solução foi obtida de acordo com o esquema ao lado. Então, aqui tem um esquema. Para a solução final, determine. Então, gente, foi feito 3 solicitações aqui. E tem A, determine a quantidade de matéria na solução final. Ele se refere à solução final. A quantidade de matéria, a concentração da solução final e a concentração dos íons na solução final. São 3 cálculos que nós vamos ter que fazer. Então, esse é o esquema que foi apresentado aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, esse aqui é o esquema que foi apresentado. Tem o primeiro copinho com o fosfato de cálcio, o segundo copinho com fosfato de cálcio também, porque é o mesmo soluto. E quando misturar essas duas soluções de mesmo soluto, a gente vai ter a solução final, também de fosfato de cálcio. As informações de cada solução separada foi enviada aqui, foi colocado. Então, vamos lá fazer os nossos cálculos. Um detalhe. Também foi dada nessa questão a reação de dissociação dos íons, porque está sendo solicitado no item C a concentração dos íons. Então, a gente já tem aqui a reação de dissociação, que é para facilitar o trabalho, tá bom? Então, vamos aqui para os cálculos. Eu já fiz o cálculo aqui, mas eu vou explicar para vocês como é que ele foi feito, tá bom? Vamos para o item A. O item A, ele pede a quantidade de matéria na solução final, é o NF. Quantidade de matéria na solução final, quantidade de matéria final. Bom, para eu calcular a quantidade de matéria na solução final, eu preciso da quantidade de matéria da solução 1, que eu chamei de A, e da solução B, da solução 2, que eu chamei de B, que é exatamente essa daqui, a solução A e solução B, tá bom? Então, eu chamei de A e B até para não ficar repetindo o soluto. Então, eu preciso do N de A e o N de B. Então, isso tem que ser feito, o cálculo tem que ser feito separado. Bom, o cálculo é só você pegar o volume e multiplicar pela concentração, ou a concentração vezes o volume, tanto faz. Detalhe, tá, gente? O volume tem que ser em litros, aqui tá em ml. Então, toda vez que o volume vier em litro, precisa transformar em... Ou, quando ele vier em ml, precisa transformar em litro. Então, eu já fiz essa transformação aqui. Para quem não se lembra, para transformar é só dividir o valor por 1000. Então, já fiz aqui os volumes que eu vou usar. Na primeira solução é 0,2 e na segunda solução dá 0,5. Corresponde a 500 ml, então 0,5. Multiplica o volume vezes a concentração e aí você vai ter o N de A e o N de B. Então, aqui foi a concentração, que é 0,6, ó, e 0,5 era o volume lá. Então, multiplica e você vai ter a concentração na solução B. Soma os dois valores e aí você tem o N final, que é a resposta do item A. Item B, que é a concentração da solução final. O M da perninha puxada é F. Por que é o M da perninha puxada? Porque pelos dados foi dada concentração e quantidade de matéria, tanto na primeira solução como na segunda solução. Então, a concentração que vai ser calculada aqui também tem que ser em quantidade de matéria. Então, o cálculo é o seguinte: N final, que foi feito no item A, dividido pelo volume final. Quem é o volume final? É o volume de A com o volume de B. Soma o volume da primeira solução com o volume da segunda solução. 0,7 litros. Soma os volumes em litros, tá? Sempre o volume em litros. Só somar um com o outro e aí você tem. Depois você joga esse valor na expressão aqui, ó. O item A feito, dividido pelo volume final, e aí você tem a concentração da solução final. E o item C, concentração dos íons. Bom, a concentração dos íons é o íon cálcio, aqui, e o íon fosfato. São 3 íons cálcio e 2 íons fosfato. E é na solução final. Então, nós vamos pegar a concentração da solução final, aquela obtida no item B. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui primeiro o cálcio. O cálcio são 3 íons, então 3 vezes a concentração final. A concentração final calculada foi 0,49, aproximadamente 0,49. É esse valor que a gente vai usar aqui.
3 vezes 0,49 dá 1,47 mol por litro, é a concentração do íon cálcio. Em relação ao íon fosfato, pela reação de dissociação, nós temos 2 íons fosfato. Então, nós vamos fazer 2 vezes a concentração final, 2 vezes, que é a quantidade do íon lá dentro da solução, vezes a concentração da solução final. Pega novamente o valor que foi calculado no item B, substitui aqui, faz o produto e aí você tem 0,98 mol por litro, é a concentração do íon fosfato, beleza?